Meus amores, tudo bom com vocês? Espero que estejam bem. Aqui no YouTube, principalmente, faz muito tempo que a gente não se vê, mas eu juro que é por um bom motivo. Pra quem não me conhece ou ainda não teve chance de me conhecer, ou quer me conhecer um pouquinho mais, meu nome é Roberta, mas vocês podem me chamar de Robs. Eu tenho 23 anos, eu faço conteúdo pra internet desde 2015, especialmente aqui no YouTube, mas eu comecei de verdade em 2020, na pandemia, que eu acho que é como grande parte dos criadores de conteúdo hoje começaram. Eu nasci em Bagé, no Rio Grande do Sul, mas eu moro aqui em Florianópolis, Santa Catarina, desde que eu tinha 6, 7 anos de idade. Eu estudei a vida inteira em escola pública, no Colégio de Aplicação da UFSC, e hoje em dia eu curso bacharelado em História pela UDESC, que é uma faculdade estadual também. E eu me formo em menos de 2 anos, eu espero, pelo amor de Deus. Desde que eu comecei a criar conteúdo pra internet, eu trazia assuntos mais pessoais, os meus gostos, as coisas que eu fazia, mas foi a partir de 2020 que eu comecei a trazer conteúdos mais artísticos. Então, foi na pandemia que eu comecei a pintar o meu rosto, a fazer maquiagem artística, e desde então eu alcancei um grande público que foi muito bom pra mim. Até hoje estão aqui e até hoje querem saber o que eu faço ou eu deixo de fazer, o que é muito legal. Mas hoje em dia o meu conteúdo se expandiu. Saí de certas redes sociais e ir pra todas as que eu pudesse pra falar sobre todos os assuntos que me interessavam também. Eu comecei a falar sobre filmes, sobre séries, sobre livros, sobre as coisas que eu gostava, expor a minha opinião sem medo sobre essas coisas, porque é muito legal pra mim, eu gosto muito disso. Isso tudo se deu porque eu vi um post no Twitter pedindo para as pessoas fazerem um desafio sobre maquiagem. E aí eu quis me aventurar um pouquinho mais, eu não quis ficar naquela coisa básica de só maquiagem no olho, só maquiagem no rosto. Então eu resolvi desenhar, e foi a partir desses desenhos que eu me encontro onde eu me encontro hoje, o que é muito legal. Em 2021 eu comecei a crescer cada vez mais e isso me deu um impulsionamento, uma vontade enorme de continuar criando conteúdo pra vocês. E foi a partir daí que eu parei de ver todo esse rolê que eu já estava fazendo antes como um hobby e passei a tratar mais como trabalho. Aí eu comecei a aceitar parcerias, comecei a fazer publis, comecei a realmente me dedicar a fazer conteúdo pra internet. Isso acabou sendo um pouco confuso quando voltaram os compromissos presenciais, mas eu me comprometi a me organizar e tentar dar um jeito de mesclar as duas coisas que eu gosto, que no caso é a faculdade de História e a criação de conteúdo integral. Eu sinto que eu finalmente consegui alcançar o que eu queria agora. Nesses últimos meses, principalmente, eu passei por um grande período de mudanças que eu não estava esperando, e também as mudanças não são necessariamente ruins. São mudanças, inclusive, muito boas. Umas das mais necessárias que eu já tive que passar. Desde que a gente se mudou pra Florianópolis, quando os meus pais se separaram, a gente mora na casa dos meus avós. Eu, a minha mãe, meu irmão e a minha irmã. Então, o quarto que eu moro hoje e o quarto que eu morava antes também eram dentro da casa dos meus avós, não é exatamente nosso. Mas dentro da minha família tem uma questão muito interessante, que a gente tem problemas com mudanças. Foi nos últimos meses que eu encontrei uma pessoa muito especial pra mim, e essa pessoa me ajudou a ver que mudanças não são tão difíceis e perturbadoras quanto elas parecem. Eu comecei a fazer terapia e na terapia eu percebi também que as mudanças não necessariamente precisam ser ruins. Tem uma coisa que a minha psicóloga fala, que é a questão da dor. Por muito tempo a gente vive com dores que a gente conhece, e algumas vezes na vida nós somos introduzidos a dores desconhecidas. Então isso tá passando muito pela minha cabeça nos últimos meses, principalmente, porque eu vivi a vida inteira com certas dores que eu já estava acostumada a sentir. Me foram apresentadas dores que eu não conhecia, e eu tô tentando fazer o exercício sempre de ir pra essa dor desconhecida, porque às vezes não é nenhuma dor tão dolorosa quanto parece. Às vezes até alivia mais do que ficar na mesmice da antiga dor. Enfim, vamos pra mudança do meu quarto. Nesses últimos meses, principalmente, eu pedi ajuda pra uma pessoa muito especial pra mim, que é a minha namorada, e a gente começou a enfrentar essas dores não tão dolorosas quanto parecem, e foi assim que nós começamos a mexer no meu quarto. Eu vou mostrar pra vocês algumas filmagens que eu tenho do meu quarto antigo, pra que vocês tenham ideia do quão grande foi essa mudança e do quanto eu tive que me acostumar com essa nova ideia. Antigamente eu tinha uma cômoda no meu quarto que era de uma madeira escura, e em cima dela tinha várias outras coisas, várias decorações que eu não usava há muito tempo, várias coisas que estavam fechadas, que estavam escondidas, que não apareciam. A minha antiga estante eram 2 mesinhas de cabeceira, uma sobre a outra, onde nem todos os meus livros apareciam, e na parte de baixo ficavam revistas antigas, que foram de onde eu tirei todos os meus pôsteres que estavam colados no meu quarto. A minha escrivaninha ficava em outra disposição, ela continua a mesma. Na minha penteadeira, antes eu não tinha o que eu tenho agora. Antes eu tinha uniforme antigo da escola, roupas de ginástica, pijamas que não cabiam na cômoda, toda a coleção de jogos de The Sims 3, eu tinha todos os pacotes de expansão, todas elas estavam dentro da minha penteadeira. Quando começamos a mexer nessas coisas, mudamos muito.
Aqui onde eu tô tinha um móvel onde eu deixava os meus materiais escolares e da faculdade, que eu às vezes nem usava, só tava ali pra acumular poeira e espaço, e nós tiramos esse móvel também. Esse era o quarto que vocês conheciam, em que eu passava o tempo arrumando quando eu fazia os vídeos pro TikTok, e eu não conseguia nem arrumar tudo de tanta coisa que tinha pra arrumar. Hoje em dia tá bem diferente. Por onde começamos? Essa parede atrás de mim, ela era uma imensidão de pôsteres da One Direction, de ponta a ponta, pôsteres não só da One Direction, como de outros artistas que eu gostava também. Isso foi reduzido a imagens que eu mesma selecionei, e elas não estão nem nessa parede atrás de mim, elas estão na parede em cima da minha cama, que fica muito mais agradável de ver agora, eu tô olhando pra lá. São fotos mais atuais deles, são fotos que combinam com a estética do meu quarto, fica homogêneo, parece que é certo em pertencer. Eu selecionei algumas fotos pra botar em polaroids de pessoas, personagens que eu gosto e admiro. Eu também selecionei algumas dessas fotos do mesmo tamanho das Polaroids pra colocar alguns filmes que eu gosto muito. Eu botei em outro canto e também ficou mais minimalista, ficou mais legal. Eu fui com a minha namorada no centro da cidade, nós compramos uma gradezinha assim, em formato de coração, que é onde hoje tá o meu mural de fotos. Comprei uma luzinha de Natal também pra colocar em volta e fica muito legal quando tá de noite, que é muito massa, assim, fica bem agradável. A minha escrivaninha agora tá em outra disposição, ela tá de frente pra mim nesse momento. Eu tirei todas as coisas que estavam em cima dela também, que não pertenciam. Deixei os meus incensos, deixei uma flor que eu ganhei da minha namorada, deixei um porta-lápis também, e é onde eu faço as edições pelo tablet hoje, que é uma das minhas principais ferramentas de trabalho. Deixei um quadrinho de lado, porque eu tenho lido bastante quadrinhos e livros pelo Kindle no geral. Vocês lembram que eu falei que a minha estante antes eram 2 mesinhas de cabeceira, uma em cima da outra, né? Não é mais! Eu comprei uma estante com meu próprio dinheiro, tenho muito orgulho dela, e agora eu consigo exibir todos os livros que eu tenho de uma forma bem bonita e mais fácil de limpar também. Na parte de cima eu coloquei os 2 livros de Heartstopper que eu tenho, quadrinho, né, que deu origem à série. Coloquei o meu incensário, coloquei um porta-velas e coloquei uma velinha da Moon, bonitinha, da Pleasing, do lado. Na prateleira de baixo é a minha prateleira de Percy Jackson. Recentemente no sebo eu consegui comprar os 5 volumes de Percy Jackson e os Olimpianos, então eles estão ali exibidos, porque é a minha saga favorita. Tem 2 velinhas da Moon, um home spray da Moon e o meu Funko do Peter Pan que eu ganhei da minha namorada. Logo embaixo tem a minha prateleira de quadrinhos da Marvel. Eu deixei mais à mostra um quadrinho do Miles que eu ganhei de aniversário. Coloquei uma velinha da Moon também. Bom, esses são os quadrinhos que eu tenho muito orgulho deles. Logo abaixo da prateleira da Marvel, eu coloquei os meus livros de ficção e de romance que eu quero ler ou que eu já li. Tem ali a minha coleção de Crepúsculo, meu box de Crepúsculo. E na última prateleira estão os livros mais sérios, livros que eu tive que ler pra faculdade, que eu vou ter que ler pra faculdade, que eu quero ler no geral. Aí, bom, como eu falei das mesinhas de cabeceira, eu reutilizei como uma mesinha de cabeceira de fato agora. Comprei uma peperômia, que é uma planta suculenta, bem linda assim, eu tô cuidando bastante dela, inclusive é uma das coisas, por causa dessa mudança eu achei que seria muito legal de ter, de passar a fazer, né, cuidar de plantas, e eu tenho feito isso. E ali do lado tem umas balinhas, um potinho com balinhas. Logo embaixo desse potinho tem uns quadrinhos antigos que o meu pai achou de 1970, que são da Marvel também, e eu quis deixar ali porque eu acho que é uma boa adição. Esse aqui é o banheiro que eu me apropriei, agora todos os meus produtinhos estão aqui, separei tudo bonitinho do jeito que eu gosto. Então esse cenário vocês ainda vão conseguir ver, porque eu vou fazer vídeos de skincare, vou fazer vídeos ali também. Antes de eu vir gravar todas as coisas que eu tenho pra gravar no meu quarto, eu dependia muito dos espaços das outras pessoas. E foi de uns tempos pra cá, quando eu comecei a valorizar muito mais o meu espaço, que eu percebi que eu precisava de um cantinho pra mim e que não fazia sentido nenhum eu ficar me apropriando dos espaços dos outros quando eu tinha um puta de um espaço no meu quarto pra fazer tudo que eu precisava fazer também. Reorganizei todo o meu quarto, tirei as roupas que estavam na penteadeira e eu coloquei todas as minhas maquiagens dentro da penteadeira. Comprei organizadores que ficasse de uma forma fácil, tanto de me organizar quanto de encontrar as coisas quando eu fosse fazer a bagunça que é fazer uma maquiagem. Como eu tava falando, antes eu me apropriava de outros espaços e geralmente era o quarto da minha irmã. As minhas maquiagens antes ficavam no banheiro dela. Pra quem tá aqui há mais
mais tempo vai lembrar como é que era o fundo dos meus vídeos, era geralmente no banheiro, e esse banheiro era dela, não era meu. Então agora eu parei com isso, parei com essa palhaçada e eu tenho meu próprio espaço. E isso tudo resultou nessa apresentação hoje de uma nova era, de uma nova Robes, que eu me sinto muito mais leve, eu me sinto muito mais preparada pra enfrentar o que vier pela frente. Se você viu o meu vídeo de apresentação do Instagram, você sabe que eu expandi o meu conteúdo para diversas redes sociais, entre elas o Letterboxd, o Scoob, o Twitter, o Threads, o TikTok, aqui no YouTube e o próprio Instagram. Todos os links vão estar disponíveis na descrição, se vocês quiserem dar uma olhada em qualquer uma dessas redes sociais que eu tenho. Agora que eu já apresentei absolutamente tudo que tem acontecido na minha vida ultimamente, eu queria agradecer a todo mundo que continuou aqui depois de todos esses anos, acreditando que eu ia voltar um dia e que ia dar certo essa minha organização. Eu planejei muitos conteúdos novos e legais. Vocês não têm ideia do quão bem vocês me fazem e do quanto eu tenho vontade de continuar criando coisas pra vocês, de colocar a minha criatividade à prova. Mas para as pessoas que estão chegando agora, sintam-se em casa, saibam que esse é um espaço seguro pra vocês serem quem vocês quiserem perto de mim. Ativem o sininho também pra ficarem por dentro de tudo que eu faço. Até vocês que já estão aqui há mais tempo também, clica ali, vai, me ajuda bastante no engajamento também, saber que vocês estão recebendo de fato o conteúdo que eu tô fazendo. E eu espero que vocês continuem por aqui e que vocês aproveitem o que vem por aí. Aguardem muitas novidades. Um beijo da Robes e eu fui!